Vamos falar aí sobre essa rotina, né? Entre casa, filhos, empresa. Haja estratégias para tantos desafios. Porque é desafio, né, Thalita? É verdade. É um desafio muito grande, porque a mulher, ela desenvolve vários papéis, né? Então, assim, além dela ser essa empresária, essa empreendedora, ela tem um papel de casa, tem um papel de mãe, tem um papel de esposa, né? São múltiplas funções e, de fato, é um desafio e ela tem que contar muito com a rede de apoio. Quando a gente fala de empreender, as pessoas não param para pensar que nós estamos mulheres empreendendo a todo instante. Às vezes eu vejo homenagens sobre mulheres empreendedoras. Teríamos que homenagear todas as mulheres do mundo. Sim. Em especial todas as mulheres brasileiras, por que não dizer todas as mulheres piauienses, maranhenses? Porque mulher empreende demais. Muito. Empreende na sua casa, na empresa, de repente um negócio novo que ela quis ter ali, seja na arte, na cultura, em todos os lugares a mulher está empreendendo. E às vezes eu fico muito preocupada com essa palavra empreender, porque algumas mulheres acabam ficando de fora. E na verdade, se a gente for parar para analisar, aquela mulher que você não conhece, alguém conhece. Aquela mulher que você não valoriza, alguém valoriza. E muitas vezes é importante a gente falar sobre esse assunto, porque só no Piauí, eu quero dizer de verdade para vocês, que 34% dos negócios são liderados por mulheres, segundo o Sebrae. E o negócio não é só aquele que você, com aquela mulher que você conhece, Sim. que seja parte da mídia ou que esteja fazendo sucesso, mas é a mulher que está ali do teu lado ou que está passando perto de você. É aquela mulher que está ali vendendo um bombonzinho, é aquela mulher que está ali de uma certa forma investindo para que a economia gire, né, Thalita? Exatamente. E precisa chamar atenção para isso, né? Sim, é muito importante a gente falar sobre, porque quando você fala esse número é totalmente expressivo. E quando a gente fala do Nordeste, corresponde a 23%. Nossa. No Brasil, são 10,3 milhões de mulheres empresárias, empreendedoras. E o que a gente percebe é que a gente fica sempre nessa jornada do sucesso, sendo que o sucesso é agora, é aonde nós conseguimos chegar, é esse hoje, que a gente já conseguiu construir. E é importante a gente falar desses vários papéis, dessa busca de rede de apoio, que é importante. E quando a gente fala de vendas, que é o que a gente também veio falar aqui, é importante que a mulher ela comece a se cuidar. Muito né? bom. É para que ela tenha esse autocuidado. sucesso, né? Porque a Andréa Vermont, que é uma mulher que eu admiro demais, psicanalista, Sim. ela fala sobre algo que me chamou bastante atenção. Na última palestra que eu fui apresentar com ela, que ela estava presente, algo me chamou bastante atenção, que foi sobre esse sucesso que você fala. Ele não pode ser sofredor. Exato. Para ele não ser sofredor, você tem que usar as estratégias, inclusive para que você faça sucesso e ganhe dinheiro também e venda. Exatamente. Com expertise. E aí eu queria muito que você falasse sobre isso, que você tem talento para falar, que a gente precisa de uma consultora, que além de entrar com marketing, que ela entre também com as estratégias de venda. E isso eu sei que você vai passar para todas as mulheres que estão assistindo o nosso programa. Então, primeiro a gente tem que começar cuidando de si, né? A gente precisa estar bem consigo mesma, conosco, porque às vezes a gente fica muito nesse papel de cuidar do outro e tem que vender e empreender, e começa por si, porque, por exemplo, para a gente vender, a gente tem que apresentar uma boa imagem. E aí a gente só apresenta essa boa imagem se a gente se cuidar. Eu não sei se você viu que está bem alta, né? Uma mãe atípica que ela aparece nos vídeos totalmente descuidada por conta de cuidar ali do filho. E é isso, né? Quando a gente vai ver muito outro empreendimento, a gente esquece da gente. E a primeira coisa no processo de técnica de vendas é a imagem pessoal. Então, é importante você estar apresentável, bem cuidado, o mínimo possível. Então, quando eu comecei lá atrás, dentro da minha empresa, eu fiquei, gente, com uma calça e 4 blusas, né? Porque eu fui procurar o que eu gostaria de comunicar para a sociedade, para as pessoas, para o meu cliente ideal. Então, você primeiro começa por si, cuidando de você, do seu corpo, da sua imagem. E partindo disso, você vai usar as outras técnicas. Usar a rede social, que hoje você consegue chegar
a maior número de pessoas, usar, por exemplo, o network, participar de eventos, como você falou, de palestra, extremamente importante. Você precisa estar sempre no meio de pessoas do que você quer empreender. Então, se eu quero ser professora ou se eu ser professora, eu tenho que estar no meio disso. Eu, lá atrás, também usei muito essa técnica. Queria ser professora, para onde é que eu tenho que ir? Para o meio de professor, porque eu não, como é que eu vou, né, saber como é que eu entro nesse mundo? E através do network entre professores eu consegui chegar lá em uma sala de aula. Então, essa parte do network, de você estar em ambientes do seu segmento, do que você vende, é extremamente importante para que as pessoas te conheçam, você tenha relevância. Você sabe, Thalita, que eu olho para você e vejo você extremamente jovem, tão cheia de talento, tão cheia de vontade, tão cheia desse expertise também e dessa vantagem positiva de levar para outras mulheres que estão assistindo o nosso programa o quanto elas devem se enxergar, não pequenas, mas maiores, porque uma vez também eu ouvi algo que eu achei que me impactou. Não é sobre quem está no alto, não é sobre quem está à frente, mas que aquela pessoa seja a representação sua amanhã ou depois ali também. Então, quando você fala sobre isto para outras mulheres, sendo tão jovem, tão capacitada, a gente chega à conclusão de que nós estamos vivendo uma época de verdadeira empatia quando uma mulher se posiciona, quando um profissional se posiciona e passa essas informações para aquela que está lá embaixo, que se sente lá embaixo, saber que ela é grande. Exatamente. Ela só está precisando de uns toques, né? É criar realmente o senso de merecimento. A gente pensa, poxa, já tem tanta gente falando sobre a mesma coisa, eu vou lá falar sobre isso. Gente, o mundo tem muita gente, são muitas pessoas. E quem está lá te vendo, às vezes não é o que está olhando o outro. E querendo ser ajudado também através de você. Isso, porque assim, cada um de nós somos únicos, nós temos nossa personalidade. Então, por exemplo, as pessoas que se identificam com a Vanusa, talvez não vai ser a que vai se identificar comigo. E tem delas que pode se identificar comigo, com o meu jeito, e não se identificar com o seu. Então, é ser autêntica, é personalidade. Aquela pessoa que ela é mais tímida, introvertida, ela não vai se conectar facilmente comigo, porque eu já sou mais expansiva, expressiva, sou ali de chegar, de falar. E aí aquela pessoa talvez que é mais introvertida vai se identificar com essa outra que aparece. Então, por isso que é importante você se posicionar. O Flávio Augusto, ele fala muito sobre isso, né? Então, assim, até quando você vai deixar os maus falando se você é tão boa quanto e não está lá falando, né? Verdade, Então, e quando você fala assim, é verdade. O próprio Augusto Cury, ele já entendeu, depois de tantos anos, se dedicando a cuidar da saúde mental das pessoas, a falar tanto, que muitas coisas mudam. Exatamente. Que você tem que realmente parar para pensar que lá atrás já foi, é daqui para frente. Então, assim, o que passou tem que ser ensinamento. Daqui para frente, aprender com quem tem algo para oferecer. Como a gente pode usar essas estratégias de uma certa forma de venda? Como a gente pode empreender? Vamos falar dessas empreendedoras piauienses, de mulheres que se dedicam no dia a dia. A gente sabe que elas precisam desse apoio. Às vezes a mulher não sabe, você já deu várias dicas de como elas podem usar essas estratégias. Você acha que às vezes uma mulher tem uma ideia, tirar essa ideia, colocar no papel, tentar buscar pessoas que verdadeiramente vão te colocar para fazer a coisa acontecer, também é um diferencial, uma estratégia? Muito, muito, porque como a gente sabe que são vários, né, os papéis que a gente desempenha, então um ponto de apoio hoje muito grande no Piauí é o Sebrae. Então, se você quer tirar uma ideia do papel, tem esse sonho, essa meta de empreender, primeiro ponto é buscar de fato o Sebrae, né? Então, assim, busca, porque lá eles têm profissionais à disposição, acessíveis de forma gratuita para te ajudar, inclusive, nesse negócio. Então, é um bom início. Quer dizer, recursos, condições. Sim. Muitas vezes, aquela dificuldade que você tem, até de colocar essa ideia para acontecer, lá você vai encontrar pessoas que vão te ajudar. Te traz essa clareza. Então, é um ponto inicial e buscar essas pessoas desse segmento que você quer aprender. Se é costura, tem que procurar pessoas dessa área. Então, assim, o Sebrae, ele te facilita, ele te dá esse direcionamento para que você possa, de fato, ser bem assertivo nesse negócio. Olha, tem algumas informações aqui, né, a respeito das empreendedoras piauienses, na verdade, que dedicam, em média, 3,5 horas por dia aos cuidados familiares. 3
horas as tarefas domésticas. Uma jornada realmente dupla, que de uma certa forma transforma o tempo, a energia, muitas vezes em recursos escassos. Né? Sim. Então, assim, tudo que você falou aqui nos mostra que esse cenário, ele é importante para a gente abrir os olhos e entender que podemos crescer, Exato. que podemos avançar. E aí, hoje, essa mulher que está assistindo o nosso programa, nesse exato momento, qual seria a dica que você poderia dar? Ela está com vontade de avançar. Se ela for agora, nesse exato momento, ela vai encontrar esse apoio e ela, se não for hoje para resolver, já começou alguma coisa. Já começou alguma coisa, inclusive assistindo, né? Sim, aqui já pegou as orientações. Já. Então, primeira coisa, buscar o Sebrae. Segunda coisa, comece a cuidar de você, né? Então, assim, do seu corpo, de você entender o seu propósito, o seu servir na terra. Então, a Bíblia ela já fala que o trabalho, ele edifica o homem. Então, assim, você trabalhar, gente, você ter empreender, seja trabalhando dentro de uma empresa, empreendendo, né, dentro de uma empresa ou fora, você vai ter a sua independência enquanto mulher. É um diferencial, né? Muito. E a gente está falando sobre sobrevivência, mas principalmente sobre prazer em viver. Exatamente, porque por mais que hoje a mulher, algumas contem com algum homem provedor, mas assim, se acontecer alguma coisa, você está preparado, nem que trabalhe como hobby, né? Tem alguma coisa para que quando você realmente precisar, você poder até inclusive sair de alguns relacionamentos, não ficar ali no relacionamento abusivo por conta disso. Gente, a Thalita está aqui com a gente. Eu gostaria muito que você deixasse o seu Instagram, um Instagram aí para que as pessoas possam entrar em contato. Eu sei que você traz muitas dicas interessantes. Sim. Fique à vontade. Obrigada. O Instagram da nossa empresa é @OZEX Soluções, que é o OUZEX Soluções. Então, colocou assim, você já consegue nos encontrar. E o meu é Thalita com H, tem que falar que é com H, senão não me acha. É verdade. PC no final, certo? Então, de um dos locais, se você for, você consegue encontrar a gente para ter mais orientações como essa. E outra, se você está com dificuldade para vender, você precisa de uma estrategista. Muito. Obrigada, viu, minha linda? Tudo de bom.